Olá, seja bem-vindo à disciplina de Teoria da Literatura 4. Eu sou a professora Aline Maziero e essa é a unidade 1 do módulo 1, intitulado Literatura além do texto, autores, leitores, cidadãos, e a unidade 1, Estética da Recepção, o leitor, autor de literatura. Nessa unidade, você vai estudar como a sociologia e a psicologia compreendem o leitor, como a teoria da literatura compreende o leitor, alguns pressupostos teóricos da estética da recepção, os conceitos de autor-modelo e autor empírico, as definições de leitor-modelo e leitor empírico e as competências do leitor-modelo. Vamos lá? Então, a partir da segunda metade do século XX, depois de já ter estudado tanto o contexto de produção, autores, obras, a teoria da literatura começa a se voltar para uma outra figura central, a figura do leitor. Mas quando a teoria da literatura fala do leitor e também do autor, ela não vai tratar deles empiricamente, eu e você, pessoas reais, mas sim figuras do discurso, pessoas criadas pelo texto. Para a teoria da literatura, vão ser pouco relevantes as curiosidades acerca da vida íntima dos autores. Então, saber que Machado de Assis era mulato, ou que Clarice Lispector era uma imigrante judia, não tem tanta relevância quanto estudar o texto. A teoria da literatura se preocupa prioritariamente com estudar o texto pelo que o próprio texto diz, da mesma maneira que não são objeto de estudo uma única interpretação do texto. Então, eu, pessoalmente, leitora de um texto literário, vamos dizer, Dom Casmurro de Machado de Assis, a minha opinião exclusiva não torna aquela uma pesquisa válida. Para que se haja pesquisas no campo da teoria da literatura, é necessário que eu faça parte de um grupo de leitores de Machado de Assis, por exemplo. A teoria da literatura ela prescinde tanto de uma base teórica bem estruturada, quanto de uma metodologia bem definida. Por outro lado, ciências como a psicanálise e a sociologia, antes mesmo da teoria da literatura, propuseram reflexões interessantes sobre a relação entre leitor, obra e autor. Sigmund Freud, o conhecido pai da psicanálise, realizou vários estudos sobre a motivação de escritores e artistas para abordar determinado tema ou criar determinada personagem, as quais mostravam-se vinculadas geralmente a problemas pessoais da infância ou a desejos inconscientes. O Freud ele era um grande leitor, ele gostava muito de ler textos literários e ele utilizou esse conhecimento da literatura que ele tinha para lançar as bases da ciência da psicanálise. Então, ele fez algumas análises de textos literários que ficaram muito famosas nos textos dele. Um dos textos mais conhecidos é o texto O Estranho, em que ele analisa um conto alemão chamado O Homem de Areia, do Hoffmann. Da mesma maneira que a gente pode falar que psicanálise e literatura proporcionaram uma nova forma de ver o leitor, também a sociologia da literatura, porque ela se preocupou com o contexto, com as mudanças sociais, econômicas e culturais, tanto para autores quanto para leitores. Arnold Hauser, ao explicar as diferenças entre as concepções de cavalaria medieval de Cervantes e Shakespeare, analisou as estruturas econômicas em que cada um se situava, porque eles eram escritores do mesmo período, o século XVI, só que eles estavam distantes geograficamente. Um estava na Inglaterra elizabetana, o outro na Espanha pós grandes navegações. E essa diferença, né, de contexto social e contexto econômico vai diferenciar a maneira como cada um via a cavalaria. Então, como Cervantes queria
propor uma nova forma de fazer romance, né, que ridicularizasse a cavalaria andante. O Shakespeare não, o Shakespeare já vai ser mais ligado às ideias de nobreza, ele mesmo vai se achar parte da nobreza. Você percebeu até aqui que as pesquisas que mostramos se originam em áreas afins à teoria literária e à crítica literária? A sua resposta deve ter sido sim. Mas, embora psicologia e sociologia forneçam uma maneira diferente de realizar trabalhos, a teoria da literatura ainda é a mais relevante para se pensar quando a gente pensa em analisar textos. Então, uma forma de resolver esse conflito é analisar a literatura para além dos textos. E é na literatura para além dos textos que está calcada a estética da recepção, que surge na Escola de Constança, na década de 70, Escola de Constança na Alemanha, onde alguns autores ganham destaque por dar aquele primeiro enfoque, um enfoque especial para a categoria do leitor, uma coisa que até então não havia acontecido nos estudos literários, que primeiro se preocupavam com a obra, depois com o autor, mas que não se voltaram muito para a categoria do leitor. A estética da recepção, ela vai se interessar não somente pelos efeitos estéticos que a obra literária pressupõe como estratégia do texto, mas principalmente com a recepção verdadeira desse texto, que nós, leitores situados em diferentes contextos, vamos poder fazer. Então, a minha leitura de uma obra é diferente da sua leitura, porque ela está distante geograficamente, nós estamos em diferentes contextos sociais e econômicos. Então, a nossa leitura vai ser diferente, e é por isso que a estética da recepção se interessa. Isso vai acarretar que a teoria da literatura vai precisar mudar, porque a teoria da literatura, como a gente já estava dizendo, ela era voltada muito para estudo sobre o autor. E quando se propõe, né, essa reflexão sobre o leitor, sobre a recepção, nós estamos mudando o foco da teoria da literatura, que tradicionalmente era no autor para o leitor. Isso vai acabar também com a pressuposição de que existem escolas literárias que se sucedem no tempo. Então, uma escola sucedendo a outra. Né? E a teoria da recepção ela vai propor que cada nova recepção cria um novo texto, possibilita uma nova interpretação sobre esse texto. Então, ela vai estar recriando esse texto. Né? Então, na perspectiva do Yaus, segundo a Zapponi, a qualidade ou o valor de uma obra literária não podem ser medidos ou apreciados nem a partir das condições históricas e biográficas de sua origem, nem do lugar que ela ocupa no desenvolvimento de um gênero. Isso significa dizer que a estética da recepção ela não se interessa pelo contexto de produção de uma obra, ela não se interessa pelo autor, ela se interessa por quem recebe essa obra. E isso vai pressupor uma mudança. Então, as críticas de Gauss ao modo como a teoria da literatura tratava a produção literária até então vão impor o desafio de sistematizar de novo essa teoria da literatura, propor uma nova abordagem. E essa abordagem para o IAUS, esse julgamento, vai levar em conta os critérios da recepção, do efeito produzido pela obra e de sua fama junto à posteridade. Então, o leitor vai ser importante, o efeito que essa obra propõe no leitor, que ela faz com que o leitor sinta, e a fama junto à posteridade. O que essa obra vai querer dizer para quem vier no futuro? Será que ela vai continuar fazendo sentido? Essas são preocupações da estética da recepção.
Outro autor que trabalha com a estética da recepção, assim como Jauss, é Wolfgang Iser. Para ele, no seu texto O Ato da Leitura, o efeito estético deve ser analisado na relação dialética entre texto, leitor e essa interação, né? E o efeito estético também vai requerer do leitor ações imaginativas e perspectivas. O leitor vai ter que agir sobre esse texto e tomar para si algumas decisões. Ele é agente, ele é participativo, ele faz parte da concepção de uma obra, né? Então, para o Weiser, ele coloca bastante essa diferença, não se trata de uma teoria da recepção, embora tenha relação com a teoria da recepção, mas de uma teoria do efeito. Qual efeito a obra ocasiona em quem lê? Para o Weiser, também, o texto é uma reformulação de uma realidade já formulada. Essa reformulação sempre cria algo novo. Aí eu cito Weiser. Como assimilar e mesmo compreender algo até agora não formulado? Uma teoria da recepção, ao contrário, sempre se atém a leitores historicamente definíveis, cujas relações evidenciam algo sobre a literatura. Uma teoria do efeito está ancorada no texto. Uma teoria da recepção está ancorada nos juízos históricos dos leitores. Então, aí a grande diferença para o Weiser entre teoria do efeito, a que ele propõe, e teoria da recepção, a proposta pelo Jauss. E a diferença, ela fica nessa perspectiva ligada ao texto, mais do que a recepção dos leitores, né? O leitor, ele vai emprestar a sua consciência, as suas emoções e a sua própria condição existencial para o universo engendrado pela ficção, e isso vai fazer com que os efeitos causados por esse universo ficcional sejam sempre singulares. Então, cada leitor vai receber o texto de uma maneira diferente. E essa é a diferença entre as duas teorias, né? A teoria da literatura, por seu turno, vai fazer essa abstração de que a gente trata desde o início da aula, né? A teoria da literatura vai tratar o leitor como uma figura do discurso, como sujeito histórico-social e não como um indivíduo. E quando ele se torna sujeito histórico-social, ele é tema de interesse da teoria da literatura. Nós podemos pensar em vários textos literários que hoje são lidos de maneiras diferentes do que foram lidos quando foram propostos, quando foram escritos por seus autores, né, nos seus contextos de produção originais. Um exemplo disso, a que vocês devem estar já bastante familiarizados, é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Dom Casmurro conta a história de Bento Santiago, que é o narrador, e ele conta a história do seu relacionamento com a esposa, Capitu, e de que em um momento da sua vida conjugal, a esposa o traiu com seu amigo Escobar. E essa foi uma percepção dos primeiros críticos da obra, quando a obra foi lançada, né, de que Capitu havia traído Bentinho, e ela perdurou por muitos anos, até que críticos contemporâneos hoje já pensam assim, em como esse narrador machadiano, esse Bento Santiago, é um sujeito cínico. E ele pode ser também uma pessoa que a gente não dê muita confiança, né? Ele pode não estar com a razão. Então, nesse sentido, a Capitu não teria traído o Bentinho. Mas o importante nem parece ser isso, se realmente aconteceu a traição ou não, mas sim que o narrador é essa pessoa que a gente sempre vai desconfiar. Não vamos nunca confiar plenamente no narrador machadiano, né? Essa é a proposta de Dom Casmurro, e é por isso que ele permanece
atual até hoje. Embora não exclua autor e leitor de seu campo de análise, a teoria da literatura, como visto, costuma abordá-los como estratégias textuais e evitar extrapolações em direção ao mundo social e psicológico do autor e do leitor como pessoas históricas. Porque senão, se não tivermos uma teoria que nos embase, nós incorreremos em pura fofoca. Então, isso não é o desejável, né? A teoria da literatura, ela lida com a maneira como a obra cria simulacros de autor, simulacro de leitor, né? Em vez de abordar o leitor e o autor empíricos. O linguista Charodot, um linguista francês, afirma que todo ato de comunicação há 4 protagonistas, 2 internos, a própria linguagem, um leitor e um autor criados pelo texto, e 2 externos, um leitor e um autor de carne e osso, responsáveis pela criação do autor e do leitor fictício. Também, de acordo com ele, existe sempre um tu, que é destinatário de todo o discurso, um leitor ou interlocutor que é imaginado pelo eu como interlocutor ideal, que não é o interlocutor ideal, ele não é o leitor real a que o texto se dirige. A teoria da literatura costuma denominar esse sujeito do discurso de narratário, e muitas vezes ele é citado no texto. Por exemplo, Machado de Assis cita várias vezes o leitor, né? Em Dom Casmurro, em Memórias Póstumas, ele conversa o tempo todo com o leitor, pede que ele retome parágrafos, que ele pule capítulos, e conversa com as leitoras nas crônicas que ele faz aos jornais, e mesmo Cervantes, em Dom Quixote, vai tratar o leitor de desavisado leitor. Então, o leitor ele é uma figura sempre presente nas obras literárias. O leitor ele pode estar presente de forma explícita, como já falamos, ou ele pode estar presente também de forma implícita, a partir das marcas deixadas pelo autor, que propõe, né, a criação de um leitor ideal, de um leitor a que esse texto se dirige. Essa ideia do leitor ideal, o Humberto Eco vai dizer que se chama leitor modelo, né, e que é um leitor idealizado pelo próprio texto. E o extratextual, aquele que está fora do texto, que sou eu, que é você, o leitor de carne e osso, é o leitor empírico. Para Humberto Eco também, todo texto é uma máquina preguiçosa, pois a sua interpretação depende de um leitor apto a interagir com essa máquina e recuperar os possíveis significados do texto, que formam a imagem do leitor modelo. Para Eco também, todo texto é uma máquina preguiçosa, pois essa interpretação depende de um leitor apto a interagir com essa máquina e recuperar os possíveis significados do texto que formam a imagem do leitor modelo. Então, o leitor modelo é aquele capaz de recuperar todos os sentidos do texto. Ele também é uma abstração, é uma coisa que realmente não existe, que nós vamos ter muita dificuldade em encontrar, mas é toda a proposta, assim, de todo leitor é chegar a ser leitor modelo de uma obra. Para que o leitor se torne leitor modelo, ele precisa desenvolver algumas competências. E cabe lembrar que ele não é apenas suposto pelo autor, mas ele é suposto pelo próprio texto. É o próprio texto quem cria a instância do leitor modelo, do leitor ideal. Nos termos de Humberto Eco, trata-se de um conjunto de condições de êxito textualmente estabelecidas, que devem ser satisfeitas para que um texto seja plenamente atualizado em seu conteúdo potencial. Então, a ideia do leitor modelo como aquele capaz de atualizar o texto e realizar todas as potencialidades desse texto. E essa instância do leitor modelo, ela vai se realizar a partir de alguns artifícios,
que artifícios são esses? A escolha de um código linguístico, por exemplo, eu, Aline, só vou ser leitora modelo de textos escritos em português do Brasil. Os outros códigos linguísticos eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Alguns eu não vou ser capaz de decifrar sob nenhum aspecto. Então, assim, por exemplo, se um autor propõe um texto em língua japonesa, esse texto não me tem como leitora modelo, uma vez que eu não domino este código. Então, o domínio do código linguístico é a primeira questão para você ser um leitor modelo. Além da competência ligada ao código, outras duas competências que marcam um leitor modelo são a competência gramatical e a competência enciclopédica. A competência gramatical refere-se ao domínio do próprio código. Então, como a gente estava fazendo referência ao domínio da língua portuguesa. Só que não somente isso, porque muitos autores, eles criam um próprio código dentro das suas obras e eles pedem que os leitores sejam capazes de decifrá-los. O próprio Humberto Eco, que além de crítico também foi escritor, escreveu um texto bastante conhecido, O Nome da Rosa, um romance em que ele propõe que o leitor, além do conhecimento do código, também tenha algum conhecimento de mundo, algum conhecimento de latim, conhecimento sobre as horas canônicas, conhecimento sobre a vida nos mosteiros, entre outros tipos de conhecimento. A esse conhecimento, então, nós chamamos de conhecimento enciclopédico ou competência enciclopédica, que diz respeito a todas as informações e referências presentes na obra, seja de forma implícita, seja de forma explícita. Claro que recuperar todas essas informações também é uma idealização. Nós precisamos fazer uma distinção ainda entre leitor modelo e narratário. Por tudo que nós dissemos até aqui, os termos podem parecer sinônimos, mas eles não são exatamente sinônimos. O primeiro termo, o leitor modelo, diz respeito, como diz o Eco, a um conjunto de condições de êxito, enquanto o segundo é uma espécie de personagem que é sempre evocada explicitamente nas obras. Então, o leitor, e o leitor como narratário, ele vai estar sempre presente no texto, e o leitor modelo, ele é uma categoria do discurso, ele é uma pressuposição. Ele não existe, ele não está citado explicitamente. Como nós procuramos dizer até agora, o objetivo de todo leitor empírico é se tornar leitor modelo, porque assim ele se torna capaz de recuperar todos os significados da obra que ele está lendo, relacionando aquilo que ele lê com as estruturas gramaticais que ele já domina e com os seus conhecimentos enciclopédicos prévios. Do mesmo jeito que nós temos leitores modelos e leitores empíricos, nós também temos autores modelos e autores empíricos. Porque à medida que o autor escreve, ele cria uma imagem de si e se torna um eu enunciador, que também é uma imagem do discurso. Então, como o leitor modelo não existe, também o autor modelo não existe. E assim como o leitor modelo não pode ser confundido com o narratário, também o autor modelo não pode ser confundido com o narrador. Por quê? Porque o narrador é aquele que controla o enunciado de cada obra, e o autor modelo é a imagem da personalidade que criou a obra. Em geral, nós não temos acesso às intenções do autor empírico. Isso porque muitas vezes ele não quer aparecer, não quer que sua obra seja relacionada, não quer que o que ele escreve seja relacionado com sua vida pessoal, às vezes porque esse autor já morreu. Mas isso não é importante para a teoria da literatura, porque o importante para a teoria da literatura é a interpretação do texto, sem extrapolações para a vida do autor e retomando sempre o próprio texto. E isso também nos mostra a relevância do autor modelo, porque o autor modelo é capaz de instigar
o leitor e levá-lo à reflexão sobre temas profundos, né? Sobre temas intelectuais, temas de relevância para a vida. Para concluir, nós podemos dizer que a leitura de uma obra literária é a parte de um contrato, uma estratégia, quem sabe um jogo de que fazem parte tanto o autor, quanto a obra, quanto o leitor. O autor cria uma imagem de si, uma imagem de quem ele nem sempre tem consciência. Ao mesmo tempo que ele cria uma imagem de si, ele cria a imagem de um leitor ideal, apto a compreender as várias nuances do sentido que estão presentes no texto. E a leitura literária pode ser vista como um convite ao leitor empírico para que ele se torne leitor modelo. Na próxima aula, nós vamos tratar da crítica sociológica e da importância de trazer elementos do contexto das obras literárias para serem estudados como parte integrante dessas mesmas obras. Essas são as referências. Até a próxima aula. Bons estudos!